Vamos lá começar a conversar com Alexandre Borges, com Fernando Molica e a partir das 8h30 com Boris Casoy. Molica, bom dia. Até que ponto tem relevância para o eleitor saber se o Ciro vai se posicionar assim ou assado? Se o PDT vai fazer isso ou aquilo? Se o Cláudio Castro, governador aí do Rio de Janeiro, vai às ruas pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro? É claro que quando há disputa por um aliado, é melhor que ele esteja com você do que com seu adversário. Mas para o eleitor, num ambiente tão dividido do ponto de vista político, tanto partido, gente sem identificação com nada, tem relevância? Bom dia, Colombo, Stephanie, Alexandre, bom dia a todos. Tem relevância, mas é aquela história, né? No geral, eu repito quase um mantra, o voto pertence ao eleitor, né? O voto é do eleitor, tanto que você tem esses votos confusos, né? Em Minas, certamente, muita gente votou no Lula e no Zema, né? É só você fazer as contas. O eleitor não segue essa cartilha que o partido, que o líder, de um modo geral, determina ele fazer, né? Então, acho limitado esse. É bom você ter espaço político, você vai a determinados lugares, você conversa com algumas pessoas, tem prefeitos no interior que abrem caminho para um candidato. Agora, há casos excepcionais. Por exemplo, o Bolsonaro, o mito, né? Ele tem uma influência direta, Bolsonaro, bolsonarismo. Então, as pessoas que gostam do bolsonarismo como um movimento político, como um conjunto de crenças, um conjunto de dados, um conjunto de identificações, tendem a votar naquilo que o Bolsonaro determina. E o Bolsonaro não liga muito para essa história de estrutura partidária. Naquele debate, no debate da Globo, ele pediu um direito de resposta. No direito de resposta, ele aproveitou para fazer propaganda de um candidato ao governo do Mato Grosso do Sul e criou uma confusão miserável, porque esse candidato, ele era adversário, vai ser no segundo turno também, adversário de um outro candidato que é apoiado pelo PL, o partido do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, como líder, que é acima dos partidos, né, o Bolsonaro não é do PL, o PL é que está com o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, ele é o dono da maior parte do PL, ainda que o Valdemar, claro, seja o dono formal e goste muito de exercer esse troço. Mas a influência do Bolsonaro, pelo tipo de liderança que ele exerce, ela é muito importante. Mas agora, o Bolsonaro tem que pedir voto para ele. Então, é uma situação diferente. Não tem ninguém maior que o Bolsonaro entre os bolsonaristas. Só para completar, aqui no Rio, por exemplo, já o Lula, com tantos partidos na coligação, o Lula tem mais dificuldades de fazer isso. Tanto que aqui no Rio se enrolou. Havia dois candidatos ao Senado, um do PT e outro do PSB, nenhum dos dois foi eleito, e mesmo em alguns comícios ele não podia levar o Marcelo Freixo, do PSB, porque o Eduardo Paes apoiava outro candidato a governador. Então, essa situação aqui no Rio, por exemplo, atrapalhou muito a candidatura do Lula e certamente atrapalhou em outros estados. Atrapalhou a candidatura do Lula e desses candidatos ao governo e ao Senado. Com vocês.